Eu já tô indo embora de casa. Eu tô com essas duas malas. E além disso, vai piorar a situação por causa que a briga hoje começou por causa que minha mãe disse que eu tava me prostituindo por estar com meu namorado. E o meu namorado, que a gente tinha terminado há um dia atrás. Eu vou carregar assim pra poder contar pra vocês. A gente tinha terminado há um dia atrás e daí a gente voltou porque ele disse que me amava e não sei o quê. E daí o que ele fez? O amigo dele foi lá no Instagram achar um comentário de março. A gente não namorava em março. E daí ele respondeu o comentário do amigo dele bem assim, ó. E pensar que eu ia casar com isso. E começou a botar uns emojis de vômito. E começou a me acusar de traição. Aí eu disse, mas isso foi antes do namoro. E ele me xingou muito. Tipo assim, me xingou muito mesmo. E disse que a minha mãe sempre teve certa. E que eu realmente era prostituto. Gente, foi horrível. Assim, ele foi muito horrível comigo. E daí eu chorei, assim. E daí ele disse, agora tu chora. Tipo assim, gente, ele foi muito ruim. Ele pegou e me bloqueou ainda. E agora eu tô sem casa. Tô sem namorado. Mas ele era um bosta. Tipo assim, ele foi muito bosta. Ele foi muito... Ui, eu tô com nojo. Ele foi muito podre. Mas sabem o que ele fez? Tipo assim, ele foi lá naquele comentário antigo e eu respondi, o Diogo era um seguidor antigo já. E daí eu só respondi, Diogo, não dá bola. Por causa que, tipo assim, o meu ex-namorado e o amigo dele estavam falando... ele tava falando que não sei o que ele devia ter ouvido o amigo dele falando que eu era traidor, que eu era podre. E daí eu fui me defender, fui avisar o Diogo o que tava acontecendo. Eu disse, não dá bola, por causa que ele tá reclamando de uma coisa antes do namoro. Aí ele foi lá, brigou, e daí ele queria que eu pedisse desculpa pra ele. Ele queria que eu pedisse desculpa, quando claramente ele tava errado. E ele já tinha feito isso comigo. Só que ele fez isso comigo no namoro. Tipo assim, e esse comentário era um comentário antigo. Era lá de março. Ele fez isso comigo enquanto a gente namorava. Vocês acreditam que, tipo assim, durante o namoro ele comentava na foto de outras pessoas falando bem assim, minha? Ou ele ficava repostando foto de outras pessoas. E daí, meio que, assim, já tá tudo acabado pra mim. Já tá tudo uma bosta. Tipo assim, eu já tô... Gente, eu vou ter que andar muitos quilômetros até a delegacia, porque eu tenho que ir lá registrar contra minha mãe, por causa que ela fez Maria da Penha. Então, tipo, isso daí não pode ficar no meu nome, né? Ainda mais que ela disse que eu bati nela, eu não bati, eu tenho um vídeo que comprova. Eu tenho que dar um jeito de me defender de algum jeito. E... ai, tá uma bosta, tipo assim, eu tô muito cansado, sério, minha cabeça não tá indo. E daí, eu não tô conseguindo ficar triste, porque eu tô com raiva. De verdade, eu tô com muita raiva da cara dele. Porque ele tá sendo um bostão, tipo assim, ele tá sendo um podre. Porque ele fez isso comigo enquanto namorava. Eu não fiz durante o namoro. Então, não tem como eu ficar triste ou me culpar. Tipo assim, se esse bosta quer sair da minha vida mesmo, se ele quer continuar sendo um bostinha desses, um lixinho, então sai. Tipo assim, eu não sou obrigado a nascer namorando com ele, porque eu não nasci. Nunca traí. Mas foda-se também. Se ele quer sair, se ele quer dar uma de louquinho, que dê uma de louco. Não precisa de ninguém. E outra, se fosse a pessoa certa, não ia dar tudo isso. Não era pra ser desse jeito. Então ele vai tomar no cu dele. Eu já saí de casa por causa da porcaria, né? Por causa que minha mãe começou a falar casa dele. Eu tô nem aí também. Eu não vou ficar mais perdendo meu tempo com uma porcaria dessas. Porque ele é um bosta mesmo. Babaca. Ele e o amigo dele que vão enfiar o dedo no cu do outro e se fodam. Agora eu tenho que caminhar muito, quando tá até a delegacia, depois eu volto avisando vocês. Já faz muito tempo que eu tô aqui, carregando isso daqui, eu tô morrendo. E eu tô pensando muito sobre como esse namoro, ele se estendeu de forma horrível. De forma terrível mesmo, por causa que aquele babaca, aquele idiota, ele sempre fez questão de ser um bosta comigo. Aí, quando ele não tinha mais o que falar de mim agora... ele foi procurar coisas de antes de começar a namorar, pra poder me incriminar e me fazer sentir mal. Só que eu cansei dessa merda, simplesmente eu não vou mais me desculpar por coisas que eu não tenho culpa. Não é culpa minha se há 30 semanas atrás eu comentei no post do meu amigo. Ele é ridículo, ele e o amigo dele estavam falando mal de mim, explicitamente naquele comentário, eu me defendi. Ele depois, ai, porque não apagou o comentário? Gente, simplesmente eu não fico olhando as fotos das pessoas, não fico entrando no perfil das pessoas todo dia pra ver se elas postaram coisa nova. Eu não sou assim. Ai, eu consegui uma carona, a Erika, minha amiga, vem vir me dar uma carona. E, ai, gente, olha, tipo assim, meio que hoje foi bosta em cima de bosta, né? Primeiro que fui mandada embora de casa,
ganhei uma denúncia no meu nome. Aquele namorado lá terminou, por causa que ele decidiu ser um bosta mesmo. E daí o que acontece? Agora eu poderia estar me desesperando e morrendo. Só que eu simplesmente não tô conseguindo, porque eu sinto que essas coisas ruins que estão acontecendo, elas meio que estão... Porque a minha mãe com certeza é narcisista. E esse meu ex-namorado, pelo que eu avaliei dos pontos, ele provavelmente também é. Então eu acho que foram 2 narcisistas no mesmo dia. Isso é ótimo, porque não importa o quanto eu gostava dele, e não importa o quanto eu amasse a minha mãe nunca vai me amar de volta. Minha mãe nunca vai ser o mínimo que deveria. Eu não importa o quanto eu amasse o Guilherme, ele vai ser esse bosta pra sempre mesmo. Eu tô esperando minha amiga, ela vai vir levar. Ela vai vir, obrigado. A Camila quase recebeu uma carona. E é isso, tipo assim, gente, foi muito tempo lutando por esse relacionamento. E daí, olha, eu vou te falar pra vocês, a primeira mágoa. Sabe o Rave, aquele aplicativo? No Rave existem muitas salas quentes, assim, que se diz. E antes de namorar, eu entrei no Rave e criei uma conta lá. E nessa conta eu só ficava, tipo assim, falando babados quentes lá com umas pessoas. E quando eu comecei a namorar, eu nunca mais entrei. Aí o que acontece? Ele catou e achou essa conta. E daí ele ficou o relacionamento inteiro. Ele jogava na minha cara. Ai, mas tu tava lá, sendo que foi antes de namorar. Aí eu entrei durante o namoro pra apagar a conta. E ele mesmo assim jogava na minha conta, sendo que, tipo assim, eu entrei lá pra poder apagar a conta. Sendo que quando ele mostra lá o quanto tempo online tu teve, tipo, há quanto tempo, e fazia 1 mês, e há 1 mês a gente não namorava, e mostrava lá a data, sabe? Era em março que eu tinha entrado a última vez. Tá, mas ele decidiu ficar me acusando o tempo inteiro, mesmo dizendo que não, e comprovando. Ok, aí depois teve a segunda, que agora foi essa foto de lá da puta que pariu. Eu sei que se esse namoro continuasse, ele ia ficar até eu morrer falando, ah, mas tu comentou na foto, tipo assim, numa coisa que não teve, que foi antes. Tá, e daí corta pra ele enquanto a gente namorava. Ele contava na foto de outra menina falando que ela era dele, falando minha. Ele republicava a foto de outra menina nos stories. Ele colocava a foto de outra menina na foto de capa dele do Twitter. Olha só essas coisas. Ele ficava de papinho toda hora e dizendo que, como que era, que queria namorar com a outra menina. Ele falava que você sabe o que ele falava? Falava que eu era distração, que ele gostava dela. Todas as red flags, o possível. E o que ele fazia no final? Ele mandava mensagem depois, eu ligava dizendo, não, eu tava só blefando, não sei o que, eu gosto de ti. Eu não sei como que eu me deixei chegar ao ponto de aturar e deixar que isso acontecesse, por causa que ele simplesmente foi um bosta. Tipo assim, ele não mereceu que eu perdoasse ele, porque ele nunca me perdoou por coisas que eu nem fiz. Então, hoje, tipo assim, essas coisas, sabe? Essas coisas, tipo assim, dele ter colocado a foto dela na capa, ou ter feito um montão de coisa, eu perdoava, por causa que eu levava isso como ele devolvendo as provocações que eu fazia. Mas nenhuma das provocações que eu fiz foi ao ponto disso. As dele sempre foram as piores. E daí agora ele fica tentando puxar coisa lá do passado. Cansei, esgotei, tô nem aí. Ele pegou, me bloqueou e deu uma de louquinho, tá? Então ele que fique com a dele. Eu não vou mais me justificar, eu não vou mais me perdoar por uma coisa que eu não tenho culpa. Simplesmente eu não tenho. E daí ele ficou pistola por causa que eu fui lá e respondi no comentário no Instagram, porque ele respondeu, dizendo que tinha nojo de mim, não sei o quê. E daí eu respondi falando que, ai amigo, Diego, nem dá bola, por causa que isso foi antes do namoro. Oi? Eu não chamei? Eu acho que deve ser aqui. Eu tô na frente de uma casa. E daí o que acontece? Eu teria que ficar justificando uma coisa que eu não tenho culpa, simplesmente eu não tenho. E daí, olha, tipo assim, gente, olha, ele me ligou e eu mostrei pra ele, olha, eu tô indo embora, eu tenho que ir na delegacia. Ele começou a dizer, ele me chamou de podre, ele disse que eu era prostituto. Ele falou que a minha mãe teve certo o tempo inteiro, tipo assim, ele me xingou, me colocou pra baixo do cu da égua. E ainda quis fazer eu pedir desculpa pra ele. Tipo assim, por uma coisa que eu... Não, isso foi doentio, isso foi... Sabe, que merda, eu não preciso de ninguém, não preciso de bosta nenhuma. E eu ainda fui lá e bloqueei meu amigo pra mostrar pra ele que eu não me importava, tipo assim, que realmente era só amigo. Mas não, ele decidiu, então, se ele quis isso, é a escolha dele. Tipo assim, quem perde mais é ele, com certeza, por causa que, gente, realmente, eu nunca precisei implorar por um namoro, ou ficar, tipo, pedindo pra namorar. Eu sempre tive muita gente à minha disposição. Tipo assim, eu sou uma pessoa ótima e eu não namorava porque eu não queria. E daí aconteceu, eu me apaixonei por ele.
até amar de verdade e realmente começar um namoro, assumir um namoro pra ele ficar o tempo inteiro nessa merda. Eu quero que ele, a mãe dele, que é uma cobra também, tipo, tem que fazer minha cadeira o tempo todo, e o amigo dele vão tudo pro inferno, vão tudo se fuder, todos pegam e enfim o dedo dentro do buraco do outro e se comam, fiquem juntos. Se eles acham que eles estão certos ou eu tô errado, eu não tenho que provar mais nada pra eles. Tipo assim, eu não nasci pra ser certinho pra eles. O que eu fiz foi realmente, eu nunca traí, isso realmente eu nunca fiz. E tipo assim, eu nunca traí, não porque não mereceu, porque ele mereceu sim, porque ele foi muito bosta. Tipo assim, muitas vezes ele deu várias red flags pro meu lado, e eu não traí. Então, tipo assim, se eu não fiz isso é por causa que eu tenho os meus valores, e eu não fiz isso. E eu fico com consciência limpa, não tenho que ficar mais me esforçando por uma coisa dessas. Agora, realmente, eu vou pegar, vou sair daqui, a gente realmente ia morar junto mês que vem, a gente ia ficar junto. A gente não vai mais, agora eu saí de casa hoje. Eu não sei o que eu vou fazer, possivelmente eu vou pra Curitiba de novo, ou eu vou achar outro lugar, São Paulo, que tem oportunidades lá. Mas assim, minha vida tem que tomar outro rumo. Eu não garanto que isso não volte, esse namoro, mas assim, eu sei que por agora eu tô cheio, eu tô por aqui. Assim, o que eu poderia reconhecer que ele tá pistola? Por causa que eu realmente peguei e não fiquei do lado enquanto ele... Porque eu realmente defendi, que eu defendi o meu amigo, porque eu disse... Ai, não dá bola pra esse idiota, sendo que ele nunca vai reconhecer que o que me fez responder o comentário e não só apagar, foi que ele e o amigo dele estavam falando que tinham nojo de mim, e botamos emoji de vômito lá, numa coisa que foi de antes do namoro. Então, meio que, se ele quer ser um cuzão, seja. Tipo assim, eu dei o meu amor, eu dei minha sinceridade, e todo mundo aqui do TikTok pode confirmar. Nunca dei conversa pra ninguém, nunca respondi, e ele respondia stories de pessoas com segunda intenção, e tudo isso ele dizia que era por insegurança, e por achar que eu traía ele, sendo que eu não traía esse tempo todo, mas ele fez isso o tempo todo. Então assim, se ele quis ser um cuzão mesmo, se ele quis ser um bosta, mas tipo assim, hoje eu tô muito puto com ele por causa disso. Primeiro, tipo assim, ele disse que eu era prostituta, ele disse que a minha mãe teve certo o tempo inteiro, ele foi realmente um bosta, tipo assim, um lixo abominável pra mim. Então, olha, se nem a porcaria do meu suposto namorado tava do meu lado e foi capaz de reconhecer uma coisa dessas, foda-se também. Olha, eu realmente tô cheio disso, eu tô cansado. Eu não tenho uma cabeça de uma pessoa que aguente tudo isso. Tipo assim, é muita merda em cima de merda. É porcaria em cima de porcaria, uma coisa assim que tu não sabe aonde que chega uma luz. E daí agora ele foi lá e me tirou de tudo. Tô nem aí. Um dia no futuro ele vai perceber, quem sabe, tipo assim, por mim eu vou ficar sozinho, mas assim, quando eu estiver com outra pessoa, porque eu sei que eu vou, se eu não ficar sozinho, um dia no futuro eu vou me casar, quando eu estiver com outra pessoa casado, muito feliz, e no futuro ele vai me ver, eu tenho certeza, se ele estiver vivo, ele vai me ver, e eu estiver lá com os meus filhos, eu estiver tendo a minha vida que eu sonhei ter, porque assim, não depende dele pra eu ter a minha vida, porque não é possível que Deus me mandou uma coisa dessas pra sofrer desse jeito e ser ele. Porque se fosse pra ser ele ia ter o mínimo de compreensão. Então, no futuro, quando tiver o meu futuro, ele vai ver e eu tenho certeza que ele vai sentir. Mas, sinceramente, eu lavo minhas mãos. Se ele não tiver um bom pretexto... Porque, assim, na hora da raiva eu até compreendo falar algumas coisas, só que ele se passou muito. E, tipo assim, na hora da raiva também já me passei e falei muita coisa ruim. Só que se ele não tiver uma boa justificativa, uma boa reflexão e um bom trabalho interno dele de reconhecer que o que ele vem fazendo errado há muito tempo e que isso tá muito errado... Sinceramente, pra mim, acabou. E sem peso nenhum pra voltar. Não... Eu dei meu máximo, eu dei o máximo que eu pude, dei até o que eu não conseguia. Pra uma pessoa que só gosta de me ver assim, desse jeito. Então tá bom. Não, eu tô cansado, gente, olha. Não, olha, eu mudei minha vida por ele, eu realmente mudei. Eu nunca mais saí com amiga nenhuma. Nunca mais falei com guri nenhum, tipo assim, nem seguidores, nem os meus seguidores meninos. Meus seguidores sabem. Antes eu mantinha conversa, contato normal, tipo, eles me davam carinho, tipo, por serem seguidores. Eu respondia normal, com educação, sem segunda intenção e tal. E nem isso eu respondi mais, pra ele não pensar, pra nem passar pela cabeça dele que eu tava supostamente traindo, tendo uma segunda intenção com meninos. Então, se nem isso foi o suficiente, e tudo o resto, toda a minha mudança e o meu esforço não foi, nada vai ser. E eu não nasci pra provar pra ele que amo ele. Porque realmente, se ele não acredita nisso, o amor vai se esvaindo. E vai se esvair ao ponto que vai acabar. E deu, pra mim já chega essa bosta. Chega. Se ele prefere ir na conversa do amigo dele, se ele prefere ir na conversa... Porque olha só o que aconteceu já. Uma vez, eu vou dar um exemplo, porque é uma situação muito parecida com essa. Hoje ele ficou pistola por causa de uma coisa de 1000 anos atrás, que ele me pegou e disse que tinha nojo de mim.
E daí ele disse que tinha nojo e eu me defendi. E quando eu me defendi, eu disse bem assim: não dá bola, Diego, por causa que isso ali antes do namoro, ele acha que eu tô traindo ele. E daí ele ficou pistola por causa que eu respondi o guri e não, tipo assim, não briguei com o guri. Sendo que, tipo assim, só que bastante tempo atrás, no Twitter, ele tava de conversa com uma guria, olha só. Ele tava de conversa e ele dizia pra ela que amava ela enquanto namorava comigo. Ele disse que fez isso pra fazer ciúme, mas olha só o que aconteceu. Disse que amava ela, ficava postando coisa pra ela, né? Inclusive depois eu falei com ela é uma fofa, depois ela me justificou várias coisas. E eu vi que realmente ele tava forçando a barra. E daí depois eu peguei e briguei com ele, disse, para. E foi a mesma reação que ele teve, eu chamei ele dele, chamei ele de tudo. Sabe o que ele disse pra mim? Ela é só amiga. E tipo assim, ele me fez engolir isso. Eu tive que engolir toda a raiva. E ele nunca removeu ela. Ele nunca parou de seguir. Tipo assim, ele nunca removeu ela das redes e continuava mencionando ela. No dia do meu aniversário, ele sabia que eu tinha muita insegurança com ela por causa dele. Por causa que ele ficava insinuando que ele queria ela e não eu. Ele postou a foto dela no stories dele. Então, tipo assim, ele sempre foi um bostão comigo. Agora chegou a minha amiga, ele vai me dar uma carona. Eu vou lá na delegacia. Eu não tô nada bem. Eu acabei de chegar aqui à delegacia e eu vou na maior calma, por causa que eu sei que Maria da Penha não tem justificativa, mas eu tenho as provas que foi ela que bateu, eu não bati nela, então... Ai, gente, sério, eu tô com muito medo, por causa que se... Ai, que merda. Sabe? Chega um ponto que não tem como, por causa que, tipo, tudo bem que... Meio que emenda uma merda na outra, outra merda na outra, outra merda na outra. Só que ninguém aguenta e eu não quero morrer. Só que... a gente não sei o que é pior. Eu não sei o que tá sendo pior agora. Se é a porcaria da minha mãe que fez isso comigo, ou se é a porcaria daquele Guilherme, por causa que, tipo assim, eu defendi ele com unha e dente hoje, eu briguei com a minha mãe, e, tipo assim, ela tava dizendo que não sei o que era lixo, e eu fui lá e ainda disse que eu não tava me prostituindo, ainda defendi ele. Na primeira oportunidade de fazer alguma coisa, ele vai lá e ele faz isso. Mas eu vou entrar ali dentro agora, eu vou me virar, fazer o que não, tenho que fazer. Vou pedir a informação e vou falar, vamos ver o que vai dar. Deixa eu entrar minha identidade aqui. Aqui. Vamos lá. Eu recebi informação e sobre isso ele disse que eu tenho que guardar as provas e quando eu for chamado eu tenho que usar isso na minha defesa. Ou seja, eu não posso eu mesmo acusar ela, porque foi ela que me bateu, eu só posso me defender. Ai, sério, isso tá muito errado. Porque, tipo assim, se minha mãe, ela não queria me ajudar, ou, tipo assim, ela realmente nunca me ajudou. Se ela não tinha o mínimo de amparo, por que ela fez filho? Mas isso não vem ao caso, mas o que eu quero dizer, se ela não podia me ajudar agora, pelo menos, tipo assim, eu tenho 20 anos. E se ela não podia me ajudar com nada, mas ela não precisava me atrapalhar, ela não precisava inventar coisa de mim. Ela não precisava mentir que eu bati nela e peguei o dinheiro dela, meu Deus. Sério, isso não tá certo, isso não é justo. E... de verdade, eu não quero morrer, eu não quero desistir da minha vida. Só que o problema é que quando tudo tá virando uma bosta, o que tu faz? Tipo assim, não tem, tipo assim, tu sai da merda, tu vai pro cu, tu vai pra... Não tem quem aguente uma coisa dessas. Não existe, não tem o que tu faça, por causa que... porcaria, eu não tô conseguindo, eu não consigo trabalho, eu não consigo nada, nem naquela merda daquele namoro que eu tava priorizando, que eu pensei que ia ser... Eu pensei que aquele merda daquele Guilherme, eu pensei que aquilo lá ia ser parte do meu futuro, eu pensei que eu ia ficar com ele. Eu pensei que eu ia ficar com ele, que a gente ia ser feliz e que ia conseguir superar todas as coisas que aconteceram, mas aquele bosta decidiu estragar tudo hoje. Bem na hora errada ainda, bem na pior hora. Que merda. A Erika levou minhas malas. Agora eu vou pra Simone.
Vou ver agora pra onde eu vou ficar. Eu acho que eu vou ficar na Erika uns dias. Depois eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho trabalho, eu não tenho nada, não tenho nada. Eu não aguento mais isso. Por que que tem que ser... Tipo, eu tava resolvendo tudo com raiva. Eu tava resolvendo tudo com... Tentando relevar, ou só emendar, ou fazer as coisas com a força da raiva. Mas é que eu sou uma pessoa, não tem como. Eu tenho uma cabeça. Eu não queria ter crescido na minha família, eu não queria ter nascido assim. Eu não sei o que eu vou fazer. Amores, depois eu reapareço. Eu vou falar a verdade, a vida é uma bosta mesmo, não tem nada de bom, é tudo uma porcaria, não adianta. Tipo assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, que não tem o que acontece isso. Se vocês têm um sonho, lutem por ele e depois morram. Porque não tem como, eu já realizei meu sonho, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui patinando? Tentando achar um outro sentido? Eu já realizei, eu já fiz o que eu nasci pra fazer. Eu sempre quis aparecer, eu já apareci. Eu queria muito ver a Katy Perry e eu fiz, isso foi meu maior sonho. Eu queria ser feliz, eu já fui muito feliz, agora... Tipo assim, eu não acho que eu tenho que ser feliz pra sempre. Eu já fui feliz, bastante feliz. Se for pra ser desse jeito, eu não quero viver. Eu não quero, porque foi muito difícil até eu conseguir ter o mínimo de paz. Não importa, eu não quero nada. Tipo assim, eu realmente não quero ter muito dinheiro, eu não quero aparecer mais do que eu já apareci.